Aquele cara que gosta de pegar na cobra. Ele não tem currículo. Achava legal o programa da Luísa Mel quando era um pouco mais jovem. A Luísa Mel foi casada com o empresário Gilberto Zaborowski. Aí a fotinha. Que o pai! Vamos lá agora falar sobre a mais recente polêmica dela, Luísa Mel, agora com o nosso querido Kratos brasileiro, o dominador de cobras, aquele cara que gosta de pegar na cobra, né? Vamos falar dessa treta que tá fresquinha aqui entre essas duas personalidades maravilhosas. Eu preciso dizer para vocês que eu amava a Luísa Mel, amava. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Luísa Mel fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, né? Na época lá, se eu não me engano, que ela apresentada, eu acho que era, se eu te falar alguma coisa errada é porque eu tô com retorno. Ela apresentava, se eu não me engano, era na Rede TV, cara. Isso. Ela era lá da Rede TV. E minha gente, olha só para isso aqui. Vejam bem isso aqui. Isso aqui é a nossa querida Luísa Mel, novinha. Olha ela com esse cachorrinho, pai. Olha para isso aqui. Olha lá. Tá vendo? E diz assim: Luísa Mel é clicada de biquíni pelo filho em pleno dia de praia. Rapaz, então vejam, ela fez parte da minha e da vida, e da infância e da adolescência de várias pessoas, né? Então, assim, eu preciso dizer que eu achava legal o programa da Luísa Mel quando era um pouco mais jovem, né? Mas aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Olha aqui, novinha, olha, né? E aí, do nada, quando você olha isso, acontece isso. Me explica, mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu ainda admiro o trabalho da Luísa Mel. Vamos continuar aqui. Vamos ver o vídeo, vamos ver o que foi aqui que aconteceu. O Henrique, eu não costumo dar espaço para esse tipo de gente aqui, porque eu sei que é exatamente isso que eles querem, fama, para depois serem candidatos. Peraí, quem quer fama? O biólogo Henrique? Como ele já foi 2 vezes. Ele não tem um currículo extenso, a gente não sabe aonde ele trabalhou, apesar de toda a arrogância. Ele não tem currículo? Peraí, é isso que eu ouvi? Já foi 2 vezes. Ele não tem um currículo extenso. Não tem currículo extenso. Parou. Olha, ele tem registro no CRBio, tá bom? Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Rio de Janeiro, mestrado em Biologia Animal no curso de pós-graduação do Instituto de Biologia e Universidade da UFRJ, com comportamento predatório de boídeos, que são serpentes que não são peçonhentas, que tem em algumas regiões do mundo, tá? E olha para isso aqui, gente. Ele é analista ambiental, licenciado pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Macaé. Inclusive, ele foi candidato lá também pelo município de Macaé, atuando como responsável técnico em unidade de conservação municipal. Atuou como biólogo no Instituto Vital Brasil S.A., no laboratório de toxologia e veneno, manejo de serpentes, ou seja, ele gosta de pegar na jiboia, e de animais mais peçonhentos, né? Então, veja, esse cara, ele tem currículo, pelo amor de Deus, gente. O cara é biólogo, a especialidade dele é cobras, que é o que ele gosta de pegar. E veja, o cara tem currículo, então, Luizinha, calma aí, o cara tem currículo, certo? O cara não é qualquer Zé Mané, não, entendeu? Vamos lá. A gente não sabe aonde ele trabalhou, apesar de toda a arrogância, ele não deu muito certo como biólogo, porque vocês podem ver que ele não tem nenhum bem declarado, a conta dele zerada. Peraí, ele não deu certo como biólogo porque ele não tem bem declarado, porque ele não tem em tese dinheiro. Eu quero aqui agora fazer uma pergunta para você, uma pergunta extremamente
extremamente honesta. Eu não tinha me organizado, esse vídeo ele aqui está sendo feito na base realmente do improviso, mas eu quero fazer uma pergunta para você, olhando nos seus olhos, olhando bem nos seus olhos. E o que eu quero perguntar para você, meu querido, é o seguinte: o seu sonho é ser professor? E se você quiser ser realmente professor, você acha que você vai ganhar dinheiro? Você já chegou a conversar com seu professor, seja ele de pós, seja ele de mestrado, seja ele de doutorado, se ele não fizer parte de algum grupo docente, acadêmico, da faculdade onde você quer estudar e tal, você acha que esse cara ele tem dinheiro? Você acha que servidor público brasileiro é igual ao americano? Eu estava vendo hoje, um americano ele pode receber até $200 mil, um cara que faz parte do governo. Existe um programa de valorização profissional nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o cara se pela, rala de estudar, de ser um cientista, e o cara precisa ficar mendigando bolsa. No Brasil, cientista, uma pessoa que quer trabalhar de forma séria e intelectual, não é valorizada. No Brasil, sabe o que é valorizado? Bunda, Anitta, Xuxa. Então, no Brasil, é isso, gente. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente. Então, no Brasil, professor, especialista, ele não ganha dinheiro. Raras exceções. Raros são os casos e geralmente eles estão dentro do judiciário brasileiro. Por quê? Porque é o judiciário que faz as decisões, é o judiciário que suspende lei, é o judiciário que praticamente hoje manda e desmanda dentro do Brasil. Então, um cara que trabalha sério, um cara que estuda, um cara que se esforça dentro do Brasil, ele não é valorizado. Hoje, com o advento da internet, com o YouTube, ele é valorizado, mas não necessariamente financeiramente. Tanto é que o biólogo, ele parece que ele está afastado do trabalho dele, do serviço público dele, provavelmente por alguma licença não remunerada, porque ele vive bem, ele ganha mais alimentando os vídeos dele no YouTube. Ele vive bem do YouTube, entendeu? Através do YouTube, ele tira a sua riqueza, ele tira o salário, ele tira o dinheiro necessário para o sustento seu e da sua casa. Por isso que eu falei, esse é meu sonho. Meu sonho é um dia chegar feito esse cara chegou, com pelo menos, eu acho que 1/3 do que ele tem aí, pelo menos um quarto, uns 500 mil seguidores, certo? Talvez. Deus queira um dia eu chegar nesse nível. Mas não existe isso. Não é porque ele não tem bem declarado que ele é um profissional fracassado. Não é. Eu conheço inúmeros bons profissionais, pessoas muito esforçadas que não vivem bem, que ganham pouco, porque infelizmente a mentalidade do brasileiro foi formada para ele ser burro, entendeu? Para ele ser um jumento, um jegue. Infelizmente, a realidade é essa. Você não é estimulado. Não existe um estímulo real, sério, consciente, para que você seja alguém que busque o conhecimento. Quem busca o conhecimento no Brasil é tido como um imbecil, é tido como um idiota, é tido como uma pessoa antiquada. O Brasil, ele valoriza, ele legitima as pessoas que são desleais, são corruptas, passam os outros para trás, e quem tenta fazer as coisas corretas se lasca, só toma na cabeça. Vou te dar um exemplo, vai pagar. Tu aí, de repente, tem um emprego, tem teus bicos, vai declarar teu imposto de renda fielmente, tu não sobrevive. Quem é dono de negócio sabe disso. E aqui eu não estou estimulando de forma alguma a sonegação fiscal. Eu estou falando de uma coisa que é a realidade. O Brasil é feito para não dar certo. E isso nasce e começa dentro do núcleo familiar, hoje principalmente, e dentro dos centros estudantis, dentro dos centros acadêmicos, dentro da escola, entendeu? Infelizmente, essa é a nossa realidade.
Mas vamos voltar para cá, porque eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Tem nada no nome dele. Nossa, cara, até o momento, Luiz, eu sempre ataquei as suas ideias, não só honra pessoal, etc. Você falou esse tipo de gente. Por que tipo de gente? Quem é o meu tipo de gente? Eu sou menor que você? Eu sou do tipo menos importante que você? Acho que todo mundo aqui é igual, cara. E acho que, tudo bem, se eu me excedi alguma vez, desculpa, velho, mas você não precisa fazer um ataque ad hominem, porque eu não fiz isso nenhuma vez. Pelo contrário, fiz ataque às ideias. Mas eu vou responder cada um ponto que você levantou aí, cara. Porque do tipo, eu não sou um biólogo bem sucedido porque eu não tenho bens declarados. Na verdade, o que aconteceu ali foi que o partido não declarou, não só para mim, mas todo mundo que estava candidato, os bens, mas depois teve a petição e na petição foi declarado os meus bens. Mas isso não significa sucesso. Provavelmente aí, gente, o que deve ter acontecido foi um erro do próprio partido no envio, na remessa da documentação, porque quando você vai participar de uma campanha eleitoral, muitas vezes o partido disponibiliza uma banca de advogados para receber a documentação. Então você leva a documentação que o partido pediu, existe uma pessoa do partido que é responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais e vai ter um secretário do partido cadastrado no sistema do TCE que vai fazer o lançamento dessas informações. Então, provavelmente, a pessoa que fez todo esse processo lá em Macaé, pelo PSB, que ele foi filiado, se eu não me engano, na última eleição, pelo PSB, fez esse processamento errado. Fez a remessa desses documentos errados e aí precisou-se com que o advogado, que faz parte dessa banca, que fornece vários serviços jurídicos, peticionasse ao juiz competente da vara eleitoral para poder fazer a retificação, porque existe um prazo após você fazer a submissão, existe um prazo para correção, tá? Sob pena de impugnação da campanha. Vamos lá. Existe uma coisa muito diferente entre ter bens pessoais, termos financeiros, e ter sucesso na carreira. Você, por exemplo, que não tem carreira de bióloga, não tem carreira de veterinária, mas eu presumo que tenha infinitamente mais dinheiro do que eu, porque tudo indica, você nasceu em berço de ouro e era casada com um bilionário. Seu ex-marido não era nem... É sério? Peraí, vamos lá. Vamos conversar aqui com o nosso amiguinho, com a minha amiguinha, que eu amo. Vamos lá. E aí, ChatGPT, beleza? Oi, tudo certo por aqui? Com você? Como posso te ajudar hoje? Vamos lá, me diz uma coisa. A Luísa Mel, ela era casada com quem? A Luísa Mel foi casada com o empresário Gilberto Zaborowski. Eles ficaram juntos por alguns anos, mas se separaram em 2021. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Qual era o ramo de atuação dele? O Gilberto Zaborowski é um empresário que atua em diversas áreas, incluindo o ramo de cosméticos e bem-estar. Ele também já esteve envolvido em negócios na área de tecnologia e outros empreendimentos. Ele é bastante conhecido também pelo envolvimento com causas sociais, principalmente por conta da relação com a Luísa Mel. Ele tem investimentos em diversas áreas, incluindo imóveis e outros negócios, então a gente sabe que ele é bem abastado. Se precisar de mais alguma informação, é só avisar. Valeu, beijo, tchau. Imagina, precisando é só chamar. Um beijo, tchau. Eu amo o ChatGPT. Vocês viram aí, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, o que o biólogo Henrique aqui falou não é mentira. Nem milionário, é bilionário, eu nem consigo conceber isso. Mas isso não significa ter sucesso na carreira, não. Tanto Sim. é que você não tem a formação para estar falando o que está falando sobre o mesmo. E tem um detalhe aqui que ele está falando agora que me deu um estalo. Por exemplo, parece, ao que tudo indica diante dessa fala da Luísa Mel e do relacionamento que ela teve com o Gilberto, eu acho que ela acredita que para que você seja bem sucedido, um empresário, um profissional, é necessariamente importante que você tenha constituído um patrimônio vultuoso. Pode ser que haja essa associação, porque infelizmente muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas acham que para que alguém seja bem sucedido é importante, é necessário que a pessoa ela tenha dinheiro, e muitas vezes não é. Como eu falei há pouco, no Brasil, professor não ganha bem. Quem exerce trabalho científico vive mendigando por bolsa, entendeu?
Então, infelizmente, essa é a realidade. Ao invés de a gente adotar um modelo americano ou um modelo europeu, que você cria lá uma instituição que pega, traz para o seu país as principais cabeças, os principais crânios para colocá-los na sua sociedade e trazer inovação, porque só tem desenvolvimento com inovação e tecnologia. Não, a gente faz o contrário. A gente pega um Condzilla da vida, um funk brasileiro da vida, a bunda da Anitta, joga e pronto, começa a ganhar dinheiro. Acabou-se. É isso que dá dinheiro no Brasil. Essa é a mentalidade. Vamos continuar. Ambiente, né, cara? Se não é nenhum dos dois. E outra coisa, pra ver o meu currículo era tão fácil, cara. Mas já que você puxou o assunto, e eu não queria me gabar não, mas já vou falar, cara. Eu estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Sim, eu fiz universidade pública. Aqui, e com muito orgulho eu fiz a minha especialização. Ou seja, eu tenho o meu mestrado em zoologia. Eu sou zoólogo, assim como o Igor Moraes, que é um grande amigo, tá bom? Então, veja, tenho muito orgulho de ter trabalhado no Instituto Vital Brasil, no qual eu trabalhei com serpentes, com biólogo. Depois eu fui concursado na Prefeitura de Macaé, onde eu sou analista ambiental, até hoje. Detalhe, para ele ser concursado, ele estudou. E concursado faz uma prova pública. Ele competiu com várias pessoas. Não é feita a prova da OAB que você só compete com você, entendeu? Não é feita a prova de medicina que você só compete com você. É uma prova que ele está competindo conhecimento com outras pessoas. E ele ganhou. Mesmo estando de licença, porque hoje eu trabalho com a internet. E lá eu fundei um parque natural. Sabe o que é fundar? Parou, pausa. Pega essa parte. Ele pediu suspensão do cargo público dele, porque vive de internet. E aí, minuto 2.10, eu vou voltar, porque eu quero mostrar outra coisa. Olha o que ela fala também. Biólogo Henrique, eu não costumo dar espaço para esse tipo de gente aqui, porque eu sei que é exatamente isso que eles querem, fama, para depois serem candidatos, como ele já foi 2 vezes. Pronto. Vou voltar pro 2.10. Biólogo Henrique quer fama. Gente, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Esse é o canal do Biólogo Henrique. Galera, olha pra isso, Luiz Amel. Olha pra isso. Caramba. Mano do céu. Galera, na moralzinha, olha pra isso. Por isso que eu falei, eu quero somente 1/4 para poder investir em algumas coisas que eu tenho vontade de investir. Porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje no sábado, porque eu trabalho feito um condenado, entendeu? Eu tenho uma família para sustentar, entendeu? Então, assim, olha pra isso aqui, gente. Galera, olha o tamanho do canal do Henrique. Sério. Alguém aqui acredita realmente que esse cara tá falando da Luísa Mel porque ele quer ganhar Ibope, publicidade, para poder ser um candidato? Eu vou dar um zoom agora sem problema. Você acredita diante disso aqui, isso aqui, ó. Ó, esse é o canal dele, cara. Esse é o lucro anual estimado dele. Em dólar, meu amor. Em dólar. Voltar pra cá. Aqui, ó. Em dólar. Em doleta. Grana. Vou deixar aqui em grande aqui, ó. Em grana. Você realmente acha que ele precisa falar da Luísa Mel pra alguma coisa? O cara tá bem, velho. Esse aqui é o sonho de um monte de gente. E se o cara quiser ser candidato, ele não precisa falar da Luísa Mel. Ele tem 2,9 milhões de seguidores no YouTube. Olha quantos seguidores ele tem no Instagram, galera. O cara simplesmente tem 1,5 milhão de seguidores. 1,5 milhão. Ele faz aqui uma parceria com uma empresa, por exemplo, de cosmético. E ele vai ganhar aqui os seus 50, 100 mil de publicidade, porque ele vende, ele tem aqui, cara. Ele tem aqui uma mina de ouro. Olha pra isso, entendeu? Então, assim, esse cara realmente, gente, vamos falar honestamente. Esse cara, ele realmente precisa falar da Luísa Mel para poder ganhar aí uma certa projeção? Lógico que não, galera.
Lógico que não. Olha aí o canal do cara, velho. Ó, ele ganhou só nos últimos 30 dias 60 mil assinantes. Eu ganhei aqui no meu canal simplesmente 10 seguidores só. Agora o canal tá parado faz 4 anos. Eu tô tentando voltar agora para poder estabelecer aí uma rotina e ter outra fonte de renda. Então vê mesmo, galera. Vê mesmo aqui o tamanho do canal do cara, pô. Então assim, Luísa Mel, bola fora total que você falou aí, filha. Entendeu? Ele não tá falando de você para poder se candidatar, para poder ganhar a eleição. Mas o grande problema das pessoas é medir as outras com a sua régua. Talvez, eu acho que você pensa dessa forma porque o meio que você vive pede isso. Você quer aparecer para poder ter aí o seu, para poder ser candidato, ser outras coisas, entendeu? Mas tá fora da realidade. Esse comentário dela tá completamente fora da realidade. Ela tá dentro de uma bolha, muito provavelmente. Seus biólogos aí não fizeram isso não, cara. E fundar um parque natural significa preservar uma área, inclusive no perímetro urbano, aonde você tem um valor muito grande, cara. Ou seja, são milhões de reais vindo para os cofres públicos e graças à minha atuação, como no caso, na época consegui, inclusive fui o chefe do parque, trabalhei a vida inteira com resgate, tratamento, soltura de animais, combate... Aí galera, na moral, como é que você vai dizer que um cara desse é um fracassado? Como é que você vai dizer que um cara desse é incompetente? Como é que você vai dizer que um cara desse, ele não é um profissional bem sucedido? Ele é um baita de um profissional. E o que a gente tá vendo hoje aí de seguidores no Instagram dele, no YouTube dele, é apenas um reflexo de alguém que seguiu os passos corretos da vida, estudou, se preparou, foi um profissional bem sucedido e aí aqui na internet ele tá ganhando a grana dele, nada mais justo. Por isso que a internet não pode ser dominada por ideologia, por juiz, por lei, por nada. Se o cara falar uma besteira, se o cara fizer apologia a alguma coisa que não presta, ele cometeu algum erro, ele tem que responder juridicamente por isso. Mas se você impede a liberdade de expressão na internet, você cria dificuldades para que pessoas como ele, o biólogo Henrique, eles tenham o retorno, eles tenham o seu devido reconhecimento no Brasil, porque isso aqui, galera, todo esse sucesso dele, nada mais, nada menos é do que a necessidade da população. As pessoas estão ansiosas, elas estão necessitadas por conhecimento. Não é à toa que o YouTube hoje já passou e muito qualquer emissora televisiva, qualquer canal de comunicação, porque é um ambiente aberto para difusão, para propagação de informação, de conteúdo. E a gente gosta disso. De animais. Já capitaneei ação com 40 homens na Guarda Ambiental, 12 lá da Polícia Federal, 3 do INEA. Sempre trabalhei nessa área, inclusive o projeto do CETAS, que foi passado para a instalação do porto em Macaé, passou em audiência pública, o projeto era meu. Então, se esse porto vier, ele vai ser obrigado não só a ter a manutenção do parque natural, que eu fiz lá, como também a criação de um CETAS. Ou seja, cara, isso aí é um currículo extenso pra caramba, velho. E qualquer, mexida na internet, só botar meu nome, você vai ver. Você teve má vontade de procurar Henrique. Inclusive, você podia ter posto biólogo Henrique que ia aparecer alguma coisa minha. Então, não vê que... Exatamente. Se ela tivesse feito o que eu fiz aqui em 5 minutos, ela não teria feito esse comentário. A única razão pela qual eu acredito que ela fez esse comentário é porque provavelmente existem pessoas que seguem ela e que vão ficar alimentando isso, entendeu? E aí existem as agências parceiras, existem os recortes e tal, e a galera recorta, joga e fica alimentando essa desinformação. Mas falar mal do biólogo Henrique, dizer que ele é despreparado, pode dizer que ele é qualquer coisa, mas dizer que ele é incompetente, dizer que ele é um fracassado, dizer que é um Zé Ninguém, dizer que ele quer se promover às custas do sucesso da imagem alheia no caso, cara, não é isso. Não é isso. E esse é o grande problema do nosso país. Infelizmente, as pessoas não estão procurando, algumas pessoas, na verdade, não estão procurando a verdadeira informação, entendeu? Querem viver com a cara e com a coragem. Com corpo, com peito, com bunda.
com esse papo não, cara. E olha, não precisa fazer o ad hominem, cara. Peço desculpa a qualquer coisa que tenha feito que mexeu com a sua honra, porque não é o meu objetivo. Meu objetivo é discutir as ideias. E sobre a perspectiva de santuário, você tá errada. Você pode até ser muito boa, Luísa, em gato e cachorro, mas assim mesmo, tem alguns veterinários que contestam, não é a minha parte, porque não é a minha área. Porém, na perspectiva de meio ambiente, cara, você é um desserviço sim, inclusive quando você ataca os zoológicos, que são fundamentais para a preservação do meio ambiente, enaltecendo santuários que agem de lawfare, entrando na justiça para tirar elefante de zoológico, sabe? E outras coisas aí que esses santuários que você... Lawfare é... tipo, de forma desleal. Lawfare é isso. É alguém que atua de forma deslealmente, entendeu? De forma desleal. Você defende e fazem, tá? Então, assim, menos. E sobre a perspectiva de você não me dar palco, não me dar visibilidade, porque é o que eu queria, saiba que eu já te ultrapassei na internet já tem muito tempo, cara. Eu tenho bilhões de visualizações, estou muito acima de você em termos de engajamento e visualização. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Ele tem 1.740.423.044 visualizações. 1 bi. Tu tem noção que é... Tu tem noção que é 1 bilhão de views? É muita visualização, gente. É muita visualização. 2,36 milhões de assinantes. Quantas pessoas existem no Brasil? Ele tem 203 milhões. Quero fazer uma coisinha aqui com vocês. Vou deixar assim. Está para 100. 3, 2, 3, 0, 2360. Eu acho que é isso. Ele tem 1,16% da população brasileira seguindo ele. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários. Se o canal tem cerca de 2 milhões e 36 mil seguidores e o Brasil tem aproximadamente 203 milhões e 800 mil habitantes, a gente pode fazer uma continha rápida. Dividindo o número de seguidores pela população total e multiplicando por 100, dá mais ou menos 1% da população total do Brasil seguindo esse canal. É bastante gente, hein? Vocês entenderam o tamanho desse cara? 1% da população segue esse cara, 1% da população brasileira. Eu tô aqui, não tô dizendo afirmando com toda certeza, porque a gente tem que olhar de um por um e ninguém é doido de fazer isso. Tem que usar a inteligência artificial. Mas, galera, enfim, vamos ver aqui outra situação que eu preciso ver. Tá havendo aí alguma polêmica relacionada aos chamados santuários de animais, que, salvo engano, tem algum problema com os zoológicos. Parece que os donos desses santuários não querem que os zoológicos existam, não querem que os animais fiquem nesses zoológicos. E a Luísa Mel parece que está defendendo os santuários. Você pode ver isso para mim e me dar essas informações detalhadas, por favor? Em 2024, a Luísa Mel se envolveu uma polêmica defendendo a ideia de que os animais que estão em zoológicos deveriam ser transferidos para santuários. Essa posição gerou bastante debate entre ativistas de proteção animal e profissionais da área, já que os santuários têm uma abordagem diferente de cuidado em relação aos zoológicos, e isso acabou acendendo uma discussão bem intensa sobre o tema. Se quiser mais detalhes, é só avisar. Não, obrigado, valeu. Então vejam só, tá rolando aí essa treta entre eles por conta disso, porque querem que os animais fiquem no santuário. E pelo que eu entendi, o santuário animal, ele tem uma abordagem mais fofinha. Ele tem uma abordagem mais, digamos assim, humanizada. Só que a gente está falando de animal, né? E o biólogo, por estudar os animais, ele tem uma visão diferente de pessoas que não estudaram como ele, que não entendem de fato o comportamento animal. E, logicamente, eles estão tretando provavelmente por conta disso. Vamos continuar vendo. Vamos lá. Atenção, vamos com essa sandália da humildade aí, que você não é tão mais famosa assim não. Já te ultrapassei nessa parada. Isso é uma coisa muito legal. E sobre a perspectiva de eu ter sido candidato ou não, qual é o problema? A gente vive num país democrático. Exatamente. Você também não foi candidata, Luísa? Exatamente. Está exercendo o seu poder democrático. Aliás, a galera que cola em você, geralmente vereador e deputado, é alguém que fica atacando o zoológico justamente para se candidatar e ganhar alguma coisa. E depois a gente nem sabe o que faz. Aliás, tem alguns dessa galera aí
que faz igualzinho você, atacando o zoológico, etc., que estão sob investigações com algumas ONGs de animais, etc. Não vou falar nome aqui, mas todo mundo sabe quem que é. Então, vamos atacar as ideias. Detalhe, galera. Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que ele falou dela. Luísa Mel é oficialmente candidata a vereadora após 22 anos como ativista da causa animal. Olha a fotinha. Olha a cara do porquinho, pai! Mano do céu, velho! Eu não acredito nisso não, bicho! Galera, eu não tenho nem o que dizer. A imagem fala por si. Vamos lá. Cara, atacar as ideias tá tudo beleza. Vou tratar você com todo respeito, como toda mulher deve ser tratada, com todo respeito. Mas vamos discutir as ideias. Boa. Ao contrário dele, nós vamos escutar biólogos sérios, né? E eu vou provar pra vocês rapidamente como ele é ignorante. Eu não sou bióloga, mas eu me informo com os melhores e não com o youtuber. Ah, tá. Então eu sou ignorante, não tenho currículo, né? Não tenho bens, como você, logo você é melhor do que eu, e você vai se informar com os melhores. Vamos ver os seus melhores, Luísa. Tem uma lontra. Irara, isso não é uma lontra. Irara, olha o que seu biólogo tá te informando, ó. Tem uma lontra que eu fui no zoológico terrível e ela ficou me chamando, me pedindo. Ela ficou chamando. O que eu entendi foi que ela ficou chamando ela e pedindo. Peraí, vamos ver. Irara, olha o que seu biólogo tá te informando, ó. Tem uma lontra que eu fui no zoológico terrível e ela ficou me chamando, me pedindo. Olha isso, gente. Vou falar com uma lei. Como foi que ela pediu? Luísa! Mas esse animal, que eu saiba, é um animal que nada. Fica bastante na água, é isso? É um animal que frequenta leitos aquosos, se alimenta de peixes, tem uma vida muito rica e vocês devem estar notando que ele não para quieto. Gente, sabe o que eu tava pensando? Minha lontra. Pois é, eu vi que você queria montar um mantenedouro, né, cara? Você queria montar um santuário. Enfim, daí dá pra gente entender por que você trabalhou tanto na demonização dos zoológicos. Porque é óbvio, né? Os animais estão nos zoológicos, os animais que chamam a atenção, como urso, elefante, estão nos zoológicos. E a melhor maneira é você montar um santuário e atacar o zoológico. Mas o seu biólogo está completamente errado. Mas se não parasse por aí, vamos ver aqui como é que você anda com... Parece que vocês entenderam aí qual é o problema, né? O real interesse não é necessariamente, parece, o bem-estar do animal. Pode ser também. Mas o principal interesse é tirar esses animais exóticos lá do zoológico e levá-los para os santuários. Parece que ela tem um santuário. Consultando seus outros biólogos, porque isso aqui, ó, é uma coruja que tá tomando uma papinha, cara. Uma papinha que foi para psitacídeo ou para pássaros, não sei, mas não é uma... Ou seja, a coruja vegana agora, vamos ver o que o Wagner Ávila acha disso. Parece brincadeira, viu? Nosso trabalho é orientar as pessoas sobre um monte de coisas, mas principalmente sobre corujas, sobre alimentação de corujas, né? E aí a gente vê aqui o Instituto Luísa Mel dando papinha para uma coruja que tem que estar comendo um rato, um grilo, uma barata, né? Provavelmente estão tentando transformar a coruja numa vegana, mas isso não vai acontecer, viu? Isso aí é maus tratos, viu, querida? Isso é maus tratos. Isso é o fim da picada, sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa, viu? Que absurdo. Cara. Veja só. Se você pega uma criança e você começa a dar feijão e arroz para uma criança com 6 anos, ou então você dá um chá de erva cidreira para essa criança, o que é que acontece? É aconselhável você fazer isso? É certo você fazer isso para uma criança? Não, né? Então, por que você vai fazer diferente, por exemplo, com um animal? Veja, a gente está falando aqui de natureza, a gente está falando de biologia. Eu prefiro ouvir o especialista. O especialista é o biólogo Henrique. Se você se propõe como um cuidador de animais e você começa a cuidar desse animal fora da natureza biológica dele, cara, isso é um erro. Isso é um erro, isso é antinatural. Então, como é que um animal que precisa daquele tipo de alimento vai se recuperar? Como é que um animal que precisa daquele tipo de alimento vai se desenvolver? Você compreende? Então faz sentido aí a ideia de querer transformá-lo num vegano. Eu acho que você não está se informando com os biólogos. Seus biólogos não são assim tão confiáveis não, cara. Não dá, velho, não dá. Aí eu vi que depois disso tudo, você foi lá procurar o Igor Moraes. Deixa eu te falar uma parada.
Assim como o Igor Moraes, eu tenho a mesma formação dele, cara. Ele é biólogo e zoólogo, tem mestrado em zoologia exatamente como eu, exatamente em biologia animal. Então, assim, nós somos equivalentes e nós somos amigos, nós coadunamos em muitas coisas. Algumas coisas nós divergimos e algumas coisas a gente converge. É um grande cara, adoro ele, mas ele não é seu biólogo não, velho. Os seus biólogos são aqueles ali, que eu já mostrei aqui. E, além disso, você fez o Igor Moraes falar que o Sandro tinha artrose. Sandro é o elefante que causou toda essa polêmica. Vou mostrar pra vocês. Elefante Sandro. Sandro é esse cara aqui, ó. Foi um assunto relacionado. Aí parece que a treta recente entre eles tem a ver com esse elefante. Olha aqui, ó. O biólogo e os fãs dele vieram aqui me xingar, falar que eu sou ignorante, que elefantes machos não vivem em manada, que eles gostam de ver solitários. Vamos ver o que o Igor tem a dizer sobre isso. Esse Henrique tá muito desatualizado. Nossa, o Henrique tá muito desatualizado. Tá, vamos lá. Primeiramente, te peço humildemente desculpa se foi algum fã meu te xingar aí, cara. Não é o que eu prego, nunca pedi ninguém pra fazer isso, na boa. Mas eu vi nos comentários que você tinha muita gente que te seguia e colocou lá: Lulu, te sigo, mas você tá errada. Você tá defendendo o santuário, etc. Então, assim, não necessariamente foram... Talvez seja por isso, nessa defesa dos santuários, nessa solicitação de transição desse elefante Sandro, que ela chamou esse outro biólogo e, de certo modo, tentou desmerecer o biólogo Henrique em detrimento de outro para justificar a sua ação. Talvez seja isso. Meus seguidores. E se algum seguidor meu foi aí te xingar, humildemente, cara. Atitude bacana. Peço desculpas mesmo. Mas vamos ouvir aqui, então, o que o Igor Moraes tem a dizer. Lembra que você disse manada. Vamos ver. Desatualizado, que já caiu por terra na década de 1990. Os elefantes machos têm vida social, eles vão de grupos em grupos de fêmeas e também ficam em grupos de machos. E, inclusive, um estudo publicado esse mês pelo Denver Zoo mostra que quando os machos ficam em grupos, eles têm menos comportamentos estereotipados, têm maiores níveis de bem-estar. Então, vamos lá. Viver em manada e participar de grupos em grupos são coisas um pouco diferentes. Inclusive, eu estou com o estudo aqui na minha frente. Ó, eu li ele. Social Behavior and Group Formation in Mali Asian Elephants, Elephas Maximus, The Effects of Age and Muffy and Wide and Zoo House Animals. Traduzindo, comportamento social e formação de grupos de elefantes asiáticos machos, Elephas Maximus, e efeitos da idade e Muffy em animais selvagens e alojados em zoológicos. O que aconteceu nesse estudo, por exemplo, foi que você tinha dois grupos a serem vistos, um em selvagem, um em cativeiro. São 71 machos selvagens e foi feito o estudo em apenas 2 meses. Então o próprio estudo fala que teve limitações, porque foram 2 meses, não foi o ano inteiro. Sobre a perspectiva de estar em cativeiro, os animais que foram colocados em grupo em cativeiro foram colocados forçosamente. Ele dividiu ali em alguns comportamentos sociais, como por exemplo submissão, agressão, pró-social e algumas outras coisas. Mas veja, manadas são feitas por fêmeas. As fêmeas têm um grupo realmente social e nesse mesmo estudo está dizendo que 67% dos machos, quanto mais velhos, ou período de must, 67% dos machos, quanto mais velhos o período de must, eles tendem a sair e se manter solitário. Mas veja, eles interagem com grupos, eles interagem com manadas. Formar grupos não é formar uma manada, são coisas um pouco diferentes. Você pode baixar o estudo aí e dar uma olhada. Ou seja, ele leu o estudo e ela não. Formar uma manada é ser uma coisa coesa. Você tem uma matriarca, um líder, né? E tem toda uma hierarquia dentro daquela estrutura, inclusive os jovens. Só que conforme eles vão crescendo, eles vão saindo daquele grupo, eles vão sendo expulsos mesmo, vão saindo. E aí podem formar grupos esporádicos. Mas não é um grupo hierárquico como é dentro de uma manada de fêmeas. E lembrando, quanto mais velho e quanto mais o Muffy, ele estiver apresentando, mais solitário ele é. O Sandro é um animal jovenzinho ou ele já está com 54 anos? Foi isso que eu quis dizer, Lulu, sobre perspectiva de manada. Agora, como elefantes são seres sociais, é óbvio que eles vão interagir. Até serpentes que não são sociais, salvo raras exceções, um macho, quando encontra com outro, ele vai reagir um outro. Isso aí seria um comportamento social, de qualquer forma. Mas eu posso dizer que eles não formam...
O ser humano, você pega dois machos que são alfa, os caras olham um ponto assim, se bate, a mulher, que é amiga. A mulher, cara, ela olha pra outra assim de baixo a cima, quanto mais um animal, em tese, irracional. Grupos, não manadas, assim no caso das serpentes. E elefantes, por serem, né, seres inteligentes, é óbvio que eles vão pular de grupo em grupo atrás das fêmeas. Mas tem um monte de coisas a serem consideradas e o próprio estudo fala esse tipo de limitação. Olha, se você pegar dois peixes betas que ficam sozinhos, e colocar um do lado do outro, eles vão interagir. Agora, qual é o nível de interação? Além disso, esse estudo não marcou, por exemplo, qual o nível de estresse desses animais. Aliás, falou até que foram menos quantidades de machos dentro do estudo feito em cativeiro e eles apresentavam mais o muff do que o que eles viram no externo. Isso significa que esse muff pode estar sendo feito por estresse. Então, assim, manada é uma coisa e grupos esporádicos são outras. E quanto mais velho os machos elefantes forem e mais muff apresentarem, menos social eles estarão na perspectiva, né, dessa interação, a não ser por agressividade e atrás da fêmea, porque eles querem namorar. Isso não é difícil de entender. Então, assim, um grupo é uma coisa, manada específica é uma coisa um pouco diferente. É isso. Mas vamos continuar. Mais grave é que esse elefante Sandro, ele tem artrose severa. Ele vai explicar aqui porque ele tem artrose severa. E também dizem que ele tem um comportamento agressivo. Eu poderia falar, mas acho melhor a gente escutar diretamente o especialista. Um animal de comportamento agressivo. A agressividade de elefantes, como 2 estudos mostram, tem relação com o manejo do animal. O elefante tem artrose severa. A artrose em elefante, o desenvolvimento, ao que tudo indica, está associado com o animal ser impossibilitado de deitar para dormir, porque o elefante precisa deitar para dormir. O animal está sempre em terreno plano e tem um espaço pequeno para se locomover. O Igor é um cara que eu admiro pra caramba, e realmente, conhecimento igual a ele, sobre perspectiva de zoológico, pra mim, só o Sérgio Rangel. Mas você induziu... Desculpa, eu só quero fazer uma observação. E aqui, minha observação, na verdade, é um pedido. Um pedido pra você, biólogo Henrique. Cara, da próxima vez que você for reagir a um vídeo e você for colocar a pessoa atrás, tenta tirar os teus olhos, o Igor é o erro, o teu ângulo de visão, onde a gente vai olhar, porque quando você tá falando, eu vou olhar pro seu olho. E olha o que é que tem aqui. Cara, na moral, me ajuda? Sério? Ajuda a galera aí? Não faz isso não? Por quê? Porque o elefante Sandro não tem artrose. O que aconteceu foi justamente o estagiário que fez a análise, o laudo, sem ter ido lá, sem ter ido ao zoológico, e foi o laudo que o Ministério Público utilizou. Esse elefante, ele confundiu, ele pegou os dados da elefanta que estava lá e colocou como se fosse do Sandro. O Sandro não tem artrose. E aí você induziu o Igor de Moraes, que é um excelente pesquisador, um excelente biólogo, que tem a mesma formação que eu, diga-se de passagem. Não é o cara que vai confundir arara com lontra, que são os seus biólogos. O Igor de Moraes falou uma coisa que você deu pra ele. Você falou, ó, pô, mas o elefante tem artrose. Ele falou, olha, se ele tem artrose, só pode ter sido isso. Mas o Sandro não tem artrose. E, cara, sob a perspectiva do debate, eu acho que a gente pode continuar numa boa, debatendo só ideias, cara. Não precisa esse tipo de agressividade de atacar o pessoal. Mas é difícil. Hoje, a gente chegou num nível na sociedade da gente que é muito difícil você conseguir estabelecer um diálogo com uma pessoa sem ela se sentir ofendida. É muito comum as pessoas se ofenderem por qualquer coisa, entendeu? Tipo, você tira uma brincadeira, feito eu tô brincando aqui, aí a pessoa... Ou então você está discutindo uma ideia. Por exemplo, recentemente eu tive um embate sob o ponto de vista político com outra pessoa, e nesse embate a pessoa foi falar mal de um determinado espectro político e eu disse, não, beleza, você tá certo, mas você tá se esquecendo de olhar isso aqui. E aí eu mostrei uma série de fatos relacionadas ao outro espectro político. E aí a pessoa já não gostou, aí já, sabe? Então, hoje é difícil demais você conseguir estabelecer um debate, porque as pessoas não querem saber da verdade. As pessoas querem saber de defender o seu partido político, defender a sua ideologia. Então, por exemplo, se você é um cara de esquerda
e você vai me dizer que, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista econômico, a gestão do Bolsonaro foi ruim, você tá louco. Foi muito melhor do que hoje é do PT. Então, assim, você sabe que isso é verdade, mas não, você não pode falar. Você não pode falar porque é o bolso. E da mesma forma, a galera da direita muitas vezes não fala de algumas virtudes da esquerda, que, por exemplo, eu acho do caramba os posicionamentos do Rui Pimenta, que, salvo engano, é do PCdoB, que ele defende lá piamente a liberdade de expressão. Agora, você vê alguém da direita falando isso, defendendo o posicionamento do Rui Pimenta, você não vê. Você vê alguém da esquerda falando bem do plano econômico de Bolsonaro, que mesmo ali, diante de toda aquela situação de pandemia e todo aquele caos que a gente vive, mas que a gente ainda conseguia pagar menos no valor da gasolina. Então, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas em saber, isso aqui é certo, isso aqui é certo, isso aqui é certo. Não, as pessoas elas estão completamente divididas. O mundo está dividido. E a tendência, no meu ponto de vista hoje, do mundo é ele se divide cada vez mais. É ele divergir e não convergir. Esses fechamentos econômicos, esses fechamentos multiculturais, né, essa hipervalorização da sua nação, da sua cultura, a imposição dela como o melhor, eu acho que é a grande tônica desse século que a gente está vivendo, entendeu? Então, as pessoas elas estão preocupadas em defender somente seus interesses. Não existe mais essa noção de grupo, de valor, entendeu? Não existe. As pessoas não estão muito interessadas mais nisso, infelizmente. E é complicado você chegar para um cara que é acadêmico de natureza, né? E tentar estabelecer um diálogo entre ele, fazê-lo entender que é difícil estabelecer um diálogo entre ele e outra pessoa que tem uma visão, uma cosmovisão completamente diferente da dele. Veja, em nenhum momento, de todas as vezes que eu falei de você, eu Isso nunca fui atrás de acidente que você estava envolvido, etc. Nunca quis me meter nisso, nunca quis falar da sua vida pessoal, mas, cara, você me chamou de essa gente. Você Sim. quis me menosprezar pelo patrimônio, etc. Sim. Eu acho que a discussão é saudável. Sou contra a sua ideia de demonizar zoológico como você faz. É só isso. O único problema que eu tenho com você, Luísa, é a sua perspectiva do zoológico. Inclusive, volto a repetir, acho que você faz um bom trabalho com cães e gatos. Mas com os zoológicos, cara, é o meu problema. E eu detesto o santuário que fica utilizando de lawfare para tentar tirar e atacar zoológicos. É só isso. É arretado. A gente pode tirar várias noções, várias conclusões positivas, né, desse assunto, desse tema, porque aqui, na verdade, não é só um problema entre o biólogo Henrique e a Luísa Mel. Aqui é um problema que envolve visão de mundo, aqui é um problema que envolve pontos de vista jurídico, a maneira como a gente enxerga o outro ser humano, né? E assim, como é fácil a gente diminuir a grandeza de outra pessoa. E é feio quem faz isso, né? Infelizmente eu conheço várias pessoas que fazem isso, que só porque não gostam, só porque alguma outra pessoa se destaca um pouco mais ou é um obstáculo para que você alcance o seu objetivo, ela praticamente lhe destrói, ela lhe ataca, ela fala mal de você, né? É uma situação bem complicada. Então, assim, essa treta entre o biólogo Henrique e a Luísa Mel é nada mais nada menos do que um reflexo da sociedade depenada que a gente está vivenciando hoje, né? As pessoas não estão necessariamente interessadas com seus animais, né? E às vezes a forma como elas cuidam dos seus animais é a forma errada. Então, ao invés de você estar fazendo bem para o animal, você está fazendo mal. Por exemplo, você compra um animal hiperativo, um animal extremamente carente, para você tê-lo como a sua âncora emocional, mas você passa o dia inteiro trabalhando fora de casa e ele não tem um companheiro dentro de casa para lhe fazer ali companhia. Ou às vezes você não tem um quintal para deixar um animal altamente ativo no quintal, correndo, sabe, botando as energias de fora. Meu pai mesmo criou 12 animais, 12 cachorros, na verdade, fora os pássaros que ele tinha lá em casa. Naquela época a gente vivenciava isso muito bem, não tinha um terço dos problemas que a gente tem hoje. Então, infelizmente, a política vem e põe a mão porque existe, na minha opinião, um grande interesse por detrás daquilo ali tudo, né? O Estado precisa regulamentar para favorecer os seus amigos, né? Então você não pode, a gente vai precisar de uma ONG, a gente vai precisar de uma empresa, a gente vai precisar... Quem é aqui? Não, sou eu, tô por aqui, pronto. Aí o cara vai, aparece, o Estado vai, faz a mediação e essa empresa, essa ONG, ela começa a viver do dinheiro do contribuinte, né?
E aquilo que realmente importa, aquilo que finalmente importa, que é a segurança, que é a educação, que é a saúde, é o tripé básico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, principalmente a educação, né? Principalmente a educação. É só a gente olhar para os cases de sucesso no mundo, como Coreia do Sul, como Japão, como próprios Estados Unidos também, né? Que até mesmo carente ali de muitos pensadores locais, a partir de determinado momento de sua história, começa a abrir as portas para que grandes cabeças venham de fora para dentro. Daí, por conta daquela visão dos Estados Unidos de que o servidor público precisa ser valorizado, que é diferente no Brasil, cresceram tanto. Todos esses países cresceram dessa maneira. Então é chato você ver tudo isso acontecendo, né? É chato. E, infelizmente, é o que a gente tem vivido hoje, né? Os donos da verdade. E eu olho para isso e eu sempre lembro muito um grande exemplo histórico do resultado trágico, catastrófico que esses donos da verdade podem trazer à humanidade. É o que a gente viu nas revoluções dos últimos séculos. A Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, a Revolução Bolchevique, né, com aquela catástrofe lá na Praça Vermelha. Enfim, várias situações, porque existia um grupo que era um grupo que defendia um ponto de vista, uma verdade, né? Quase que uma visão eugenista, né? De perfeição. A própria Alemanha nazista era assim, né? Só eles eram perfeitos, que todos os outros não prestavam. Ou seja, os fins ali acabavam justificando os meios e eram permitidas todos os tipos de atrocidades. Então, isso daí eu tô falando de uma coisa mais radical, tá? Eu tô falando de um espectro dessa mentalidade mais radical. Mas tudo isso começa justamente com discussõezinhas, com situaçõezinhas pontuais como essa, né? Porque existe um interesse por detrás. E as pessoas não estão em busca da verdade, elas não estão em busca do bem-estar comum, né? Em conseguir apaziguar os ânimos para que todos, apesar de suas diferenças, possam conviver bem. Não. Elas querem silenciar, utilizar-se, como ele falou aqui, de lawfare para passar os seus concorrentes para trás, ainda que isso comprometa o bem-estar de um animal ou hoje do ser humano. É isso que a gente tem vivido hoje. E a política é o meio para que isso ocorra, a política e os grandes meios de imprensa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um vídeo muito longo, mas um vídeo extremamente detalhado, em que eu mostro para você que no final das contas, nesse caso, o biólogo Henrique está certo.